Agora, nessa semana que passou, eu fui em uma das melhores imersões possíveis do Anderson, que é o maior especialista de PNL no Brasil. Para quem não sabe o que é PNL, é Programação Neurolinguística, PNL. Programação neurolinguística significa que, basicamente, você ensina como o seu cérebro pode se educar em eventuais ocasiões. Então, praticamente, você treina o seu cérebro a te ajudar a evoluir, a progredir, a prosperar, independente do campo que você queira, tá? E ele deu várias sugestões fodas, fora da curva, para aplicar no nosso dia a dia e para poder programar o nosso cérebro cada vez mais a nos ajudar. Mas eu peguei as melhores, as tops, assim, ó, que você precisa colocar na sua vida, tá? Se você quer saber mais, dá uma olhada lá no meu Instagram, lá eu postei lá como foi a imersão, os vídeos, etc. Mas eu vou te dar as melhores que ele deu aqui, vou trazer aqui para você um conteúdo de ouro que eu paguei para estar lá e você não vai precisar pagar para saber metade, vamos dizer assim, das coisas que ele falou. A primeira coisa foi que tudo começa na raiz. Ou seja, qualquer problema que você tiver vivenciando, vivendo, passando ou já vivenciou, começa na raiz. Então, para você resolver um problema, primeiro que um problema só vira um problema se você tratar ele como um problema. Mas se ele realmente for um problema, para você resolver ele, você precisa ir na raiz, na essência, na chave da questão. Ou seja, não tem como você melhorar ou mudar os frutos de uma árvore se você não mudar a raiz dela. Não tem como você querer que uma macieira comece a dar laranjas se você não mudar a raiz dela. Ela vai continuar dando macieira. Então, ou seja, em questão de problemas, não adianta você querer mudar a superficialidade dele ou o que está acontecendo agora, nesse momento. Você precisa voltar no seu passado, voltar lá na sua essência e saber o porquê que aquilo está acontecendo, a raiz de onde tudo aquilo começou. É como se fosse uma crença que você tem hoje em dia que você tenta resolver de tudo, qualquer forma, agora, nesse exato momento. Que automaticamente você não vai conseguir. Por conta que se resolve na raiz. Então, ou seja, você precisa voltar lá quando você tinha 15, 10, 9, 8, 6 anos de idade e começar a pegar o que falaram para você, o que implementaram na sua cabeça para você entender a raiz de todo esse problema, de toda essa suposta crença de exemplo que eu estou dando aqui para você, que está acontecendo. É assim que funciona que você resolve um problema. Você começa na raiz. Então, o nosso cérebro ele é muito bom em guardar memórias. Então, provavelmente, você tem um problema, você tem uma crença, porque você não conseguiu resolver a raiz da questão. Ou seja, você não conseguiu resolver aquela memória ruim que ele tem guardado na cabeça dele de 5, 10 anos atrás que você vivenciou. O segundo ponto é que tudo que a gente pensa, a gente sente. Então, ou seja, se você pensa algo, você vai sentir aquilo. Então, por exemplo, se você pensa em algo ruim, você vai ver que o seu estado de espírito já vai começar a mudar, você vai começar a sentir algo ruim também, porque isso vai virar uma energia. Por isso que muitas das vezes, quando você tem uma energia negativa perto de você ou rondando você, você precisa eliminar aquilo da sua vida, porque você vai começar a sentir aquela energia. E automaticamente esse sentimento dessa energia vai acabar afetando o seu dia presente, porque as suas ações vão começar a ter ações negativas, porque você está sentindo coisas negativas, mas que tudo começou num pensamento. Então, tudo que você pensa, você sente, tá? Você sente isso que você está pensando. A questão é que é o seguinte, você tem que evitar o máximo possível pensar bobagem, pensar coisa ruim, ou parar de acompanhar também coisas ruins que geram pensamentos ruins, porque isso vai transformar em sentimentos ruins, e sentimentos ruins vai trocar totalmente a sua ação. Não que a sua ação seja diferente, mas se você estiver sentindo algo ruim, a sua ação não vai ser tão perfeitamente como seria se você não estivesse sentindo. Porque você está sentindo algo ruim e automaticamente isso acaba desabando o resto.
acaba prejudicando você na hora de agir em cima de algo. Então, por exemplo, se você não está sentindo algo ruim, provavelmente você vai ter um desempenho de 100%. Se você está sentindo algo ruim que veio do seu pensamento, o seu desempenho já vai baixar para 60%, porque o seu sentimento está negativo, o seu sentimento está ruim, a forma que você está pensando está ruim. Isso prejudica um todo, isso prejudica de modo geral. Então comece a pensar coisas positivas, comece a acompanhar coisas positivas para não gerar esse fluxo, esse ciclo vicioso que acaba rolando quando você pensa e sente algo ruim. Terceiro ponto, e muito importante, tá? Tudo que você acreditar ou desacreditar irá acontecer. Pode confiar nisso. Cara, o universo é próspero. O universo trabalha ao seu favor. Ele quer o seu bem. Só que tudo depende se você quer o teu bem. Porque o universo vai agir perante aquilo que você quer. Então, como ele quer o seu bem, ele vai agir perante aquilo que você quer. Então, se você acredita que merece e que vai conquistar tal coisa, ele trabalha ao seu favor. Ele está trabalhando nesse exato momento ao seu favor. Mas se você pensa que não vai conseguir, não acredita que está sempre desacreditando de algo que não vai conseguir, você também não vai conseguir. Então aqui a questão é o seguinte, óbvio, não adianta também só pensar que eu consigo, eu não consigo e as coisas vão acontecer num passe de mágica. Não, precisa ter ação. Mas se você pensar que vai acontecer e se você agir como se já estivesse acontecendo, acreditando, tendo a crença de merecedor, tudo vai colaborar, tudo vai corroborar para o seu bem, porque o universo vai trabalhar ao seu favor. E aí começa a vir coisas que tudo vai indo se encaixando. Então, por exemplo, a tal da sorte começa a vir por conta de você estar agindo e acreditar e confiar que vai dar certo. Então você precisa ter esse tipo de mentalidade. Acredite. São 3 passos maravilhosos que eu dei para você que eu aprendi nessa imersão.